no ar. Aí o pessoal já está entrando. Está aí na sala conosco. Boa noite, caros alunos. Saúde a Maria Helena Scheibel, já vi aí, está conosco. Que legal. O Antônio, lá da Auxiliadora. Cléria, Jaqueline. Vamos chegando, gente, para a nossa aula número 3. Paulinha e Márcia, Thalissa Valérios, Alaor. Desconfio que com a Alaor esteja a Neila também, né? A Vera, a Rose, boa noite. Maria Ivete, nossa catequista. Legal. Márcia, legal. Lá de Delfina, junto conosco, boa noite. Nós já estamos com 52 na sala aí. A Agnes, a Nata, tudo bem? A Têmio, Tânia, lá de Júlio de Castilhos, Roca Salles, que legal estar conosco. Kátia, também de Roca, o Otomar e a Lisane. O Oscar, nosso... Que legal, bem-vinda, boa noite. Ilse, saúde com alegria. Clair, o Roque. Sejam bem-vindos, já vamos estando em sintonia hoje à noite com todo mundo. Dia que nós celebramos Nossa Senhora das Dores. Dia muito bonito de pensarmos na nossa fé, na mãe que Deus nos deu, que acompanhou seu filho até a cruz, e naquela grande manifestação de amor da mãe para com seu filho, Jesus, o Filho de Deus, nos dá a sua mãe para cuidar de todos nós. Saúde, Luia, Rosvita, Luísa, bem-vindos, boa noite. O sino aqui da paróquia já tocou 7h30. Vou esperar mais um minutinho para o pessoal ir chegando aqui. Aqui na sala também estão o Jorge, o Padre Lucas, quero saudar a eles que estão aqui. Eles ficam bem quietinhos aí, mas estão com a gente, viu? Denise, uma saudação para ti, para Fátima, que está conosco também. O Roger, valeu. Maria Birk. Vamos chegando, bem-vindos. A Neuza, olá, Neuza. Conosco lá, direto de Glória. Vanessa, da Delfina, nossas lideranças comunitárias do centro, do interior. Que bom estar com vocês hoje, também aqueles que estão com outras cidades, nos acompanhando, na mesma fé em Jesus Cristo. Vamos lá, vamos começar a nossa aula 3. Então, desde já, bem-vindos, e vamos invocar o Espírito Santo sobre nós, para que possamos, iluminados no mesmo Espírito, o Espírito que Deus nos enviou, para sentirmos a sua presença no meio de nós, vivemos esse momento de estudo e de aprofundamento da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos alunos, boa aula a todos. Hoje vamos retomar onde nós deveríamos ter concluído a nossa aula número 2. Nas perguntas que foram feitas pelos nossos colegas. Eu enumerei aqui 5 perguntas
que eu quero responder em 3 blocos. As primeiras 2 perguntas que vamos responder são da Ângela e do Luciano. A Ângela perguntou: como é que funciona essa questão de classificar os livros em livros históricos, livros sapienciais no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Como é que funciona esta classificação dos textos bíblicos? Nós chamamos este estudo de estilo literário de cada texto bíblico. Ângela, pelo estilo, pelo jeito que é construído o texto bíblico, pela maneira que foi escrito, nós o classificamos. Os livros históricos são escritos assim porque eles têm o desejo de manifestar uma realidade que aconteceu em certo momento. Os livros sapienciais não contam um relato histórico, mas eles são a compilação de escritos que manifestam a sabedoria do povo. Vamos lembrar aqui o Eclesiástico, Sabedoria, os Salmos. Não falam da história do povo de Israel, mas contam a mística da sabedoria do povo, inspirado por Deus. Então, livros sapienciais. O Pentateuco, que são os livros da lei, que contam um pouquinho como é que foi a constituição do povo de Deus e por onde ele deve caminhar. Isto no Antigo Testamento. E os livros proféticos, que falam dos ensinamentos dos profetas. Então, são estilos literários. E desta forma é que eles são compilados em grupos. O Lui pergunta, Luciano, qual é a tradução mais correta da Bíblia? Difícil dizer, né, Luciano? Existem muitas traduções que umas passaram por mais mãos, outras por menos. É bem complicado de explicar isso, mas assim, ó, o primeiro grande compilador dos textos bíblicos foi São Jerônimo, no século IV, que trouxe todos os livros que eram considerados, reconhecidos pela igreja, e traduziu eles para uma língua só, que foi o latim. E aí ele traduziu eles, os livros do Antigo Testamento que vieram do aramaico, do hebraico e do grego, e os livros do Novo Testamento que já foram todos escritos em grego, justamente porque o povo, a cultura que tinha já no povo judeu, já era uma cultura que estava muito próxima da cultura helênica, da cultura grega. E aí eles foram traduzidos destas línguas para o latim, e a maioria foram traduzidos do latim para as línguas vernáculas, que nós chamamos que são as línguas atuais. O primeiro que fez uma tradução do latim para uma língua vernácula, que a gente chama uma língua própria de um povo, foi Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E assim, praticamente todas as línguas hoje no mundo têm uma tradução própria da Bíblia. Aí depende de quem traduz. E por isso é difícil dizer qual é a mais correta. E até porque elas têm temáticas diferentes. Existe a Bíblia pastoral, que vai ter mais um enfoque dentro das suas escritas e nas suas orientações, nas notas de rodapé, já com mensagens da Bíblia. Já a Bíblia de Jerusalém, que é uma outra tradução, ela é própria para gente que estuda a Bíblia, que vai dar algumas luzes de como era o contexto da época. Então, é outra noção. Diferente da Bíblia ecumênica, que é a Tebe, a Ave Maria, que muitos têm, a edições CNBB, enfim, Bíblia do Peregrino, que são as mais conhecidas, que tem algumas diferenças de tradução, mas que para o povo de Deus, elas servem todas elas para a gente conseguir se aproximar daquilo que Deus quer revelar. Tem algumas pequenas nuances, umas conseguem aproximar um pouco mais da realidade da época, mas é mais ou menos por aí, Rui. Lembro de um ditado latino que diz assim, tradutore traditore. Por isso que a pergunta faz sentido quando a gente pergunta qual é que é a tradução mais correta, porque às vezes muda um pouquinho o contexto, porque toda tradução é uma traição, diz este ditado latino. Porque quando a gente traduz, a gente não consegue jogar todo o sentimento no novo texto. Mas os nossos exegetas, por quem a gente rezou na missa nesse fim de semana, até fez prece pelos estudantes da Bíblia, pelos exegetas, eles tomam muito cuidado. Por isso, uma tradução bíblica é uma obra que leva muitos anos. E quem se mete a trabalhar nisso tem que estudar hebraico, grego e latim, para poder se aventurar em produzir uma tradução. As outras perguntas são da Isabel e da Clair, eu quero saudar as duas.
A Isabel pergunta qual a diferença entre encarnação, que foi a base do nosso estudo da aula 2, e de reencarnação. E a Clair pergunta também sobre encarnação. A encarnação é considerada somente de Deus em Jesus Cristo? Sim, Clair. Jesus Cristo é o Deus encarnado, quem assumiu a carne humana para manifestar o amor e a bondade de Deus. Deus Pai e o Espírito Santo não se encarnaram. Quem assumiu a carne foi Jesus Cristo, e apenas Ele. Todos os outros, né, que vieram a este mundo não são filhos não são Deus, como Jesus Cristo é, que é plenamente Deus e plenamente humano. Então, a encarnação divina só se deu em Jesus Cristo. E a diferença de encarnação, que é este fato de Deus, que é de natureza divina, assumir a natureza humana, né, a nossa estrutura humana, é diferente de reencarnação, quando, especialmente os espíritas, dizem que a alma, depois que termina a vida neste mundo, vai para o mundo dos espíritos e depois volta de novo em outro corpo. Por isso ela se reencarna, assume uma outra carne, um outro corpo, que é uma fé que não é católica. Nós não acreditamos na reencarnação. Depois que vivemos uma vez na carne, a nossa vida, nós depois receberemos de Deus, na outra vida, um corpo espiritual. E aí nós vamos viver um novo céu e uma nova terra, que nós vamos retomar isso na nossa aula hoje, que a gente chama de ressurreição. Nós cremos que vamos ressuscitar, né? É o que também vamos estudar no Creio que nós estamos vendo. Por fim, a pergunta da Denise vai nos abrir a conversa para esta aula de hoje, que fala sobre o credo cristão. A Denise pergunta, fé da boca para fora não é fé, né? Onde está a força da fé? Na palavra ou na alma? Com certeza, Denise. A fé tem que ser vivida dentro do coração, na nossa alma. Mas nós vamos começar o nosso estudo hoje falando sobre o símbolo da fé, que é a maneira como nós, na palavra, colocamos toda a fé que nós professamos e sentimos. Vamos retomar a aula 2. Que fé é esta que é a fé cristã? A fé cristã é uma adesão a tudo aquilo que Deus quis revelar de si para a humanidade. Então, claro que a fé é um sentimento, é uma entrega, é um abandono a Deus. Mas um abandono a tudo aquilo que Deus revelou para nós. E que nós tomamos, a igreja tomou o cuidado de compilar e colocar dentro de um credo, de um símbolo da fé, que nós vamos estudar, para que possa ser compreendido, e desta forma, compreendido também, abraçado por todas as culturas e línguas. Então, comecemos a nossa aula. O credo cristão, alegra-te cada dia na tua fé.